Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o nosso livro. Quem que poderia ler para a gente aqui a reflexão? As religiões ocidentais, capítulo 6 do nosso livro. Quem que poderia ler a reflexão? Eu tenho um óculos novo, eu posso ler. Vamos estrear, então. Reflexão. Abraão imaginava isso? Em Isaías 51.2, Abraão dos judeus. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquele que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Em João 8, 39 e 40, Abraão dos cristãos. Responderam-lhe, nosso pai Abraão, e lhe disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai a obra de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, e a vós falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Corão, Sura 2, 129, Abraão dos muçulmanos. Eles dizem, aceitai a fé judaica ou cristã e terá a orientação correta. Dizem, então, de maneira nenhuma nós cremos na fé de Abraão, o correto. Ele não é idólatra. Todos citam o mesmo Abraão, porém se diferenciam. E por que se diferenciam tanto? Tá aí. Reflexão para a gente poder pensar um pouquinho por que muitas vezes nós pegamos uma frase, pegamos um ensinamento e cada um dá a essa frase, a esse ensinamento, aquele significado que mais lhe convém. Né? Muitas vezes a gente vai pegar nas religiões, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, muitas nuances aí, e eu pego, de repente, friso aquilo que me convém. Então, o judaísmo vai olhar de uma forma, o cristianismo vai olhar de outra, e o islâmico vai olhar de uma terceira forma ainda. E interessante que Abraão, para os três, é patriarca. Né? O Abraão, na verdade, se hoje nós estamos aqui falando de Deus e alguma coisa nesse sentido, aí tudo começou com Abraão. Muita gente fala que Moisés foi o primeiro médium. E há algum tempo eu estava numa casa espírita e um dia eu caí na besteira de falar isso, que Moisés foi o grande primeiro médium. E alguém me chamou no final da aula e falou assim, não foi Moisés, foi Abraão, que foi ele que fundou o judaísmo. Né? E aí que eu fui ler um pouco mais sobre esse assunto aí, me relembrei, falei, poxa, é mesmo. Então, Abraão está 1.800 antes de Cristo, Moisés está 1.300, ou seja, Abraão está 500 anos antes de Moisés. Então, ele que foi o grande patriarca, aí, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Todo mundo já ouviu essa frase aí. Né? Então, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre dessas religiões aí, né, ocidentais. Essas religiões... Oi, fala, Felipe. É antes ou depois de Abraão? O quê? Noé. Eu imagino que seja antes. Não tenho certeza. Eu acho que é depois. Acho que depois. Não sei. Não sei. Tudo que eu falar aqui é chute. Eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada depois para a gente ver. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três religiões, as três grandes religiões monoteístas. Né? Aqui mostra, né, para a gente que Abraão está 1.800, né, antes de Cristo. Moisés, eu vou frisar de novo, 1.300, tá? Ou seja, Moisés está 500 anos depois de Abraão. Todo mundo lembra mais ou menos a historinha de Abraão ou não? Quando eu falo Abraão, o que você lembra? Quando eu chego ali, lembra lá do ponto do ônibus, que a gente sempre fala? Se eu chegar no ponto do ônibus e falar para a dona Maria que está sentada, Abraão, o que ela lembra? Qual que é a historinha de Abraão? Ele nasceu em Ur, não é isso? Que ficava Sim. ali na Mesopotâmia. Aí recebeu o chamado para buscar a terra prometida do Deus único.
aí foi até a Palestina, né? Casou com a Sara não deu filho para ele, com 80 anos, a Sara indicou para ele fazer um filho com a escrava, que era... Não sei o nome dela. E aí nasceu Ismael, não é isso? Pô, rapaz, você tá com a história na ponta da língua, hein? Olha só puxa vida. Continua, vamos lá que tá bom. E aí depois de Ismael que veio o Isaac, não é isso? É filho de Sara. E qual que foi o grande fato aí que aconteceu com o filho dele? E expulsou o Ismael e a mãe para o deserto, não foi isso? Mas não teve um momento lá que Deus pede a ele para sacrificar o filho? Para matar. Para matar o filho. Deus pede a ele que mate seu filho se ele realmente acredita. Olha, se você acredita em mim, então você vai lá. E naquela época acreditava que os deuses pediam sacrifícios humanos. E aí ele leva o filho. Né, Carlos? Mediunidade. Por isso que foi o primeiro grande médium. Que aí ele vai e bota o filho lá na pedra lá para sacrificar o filho, e quando ele ergue a faca, o que era lá, aí Deus fala, não, brincadeira, não precisa fazer isso, porque você já me mostrou que você realmente acredita em mim. Judiação isso, né? Deus foi ruinzinho com ele. Aí Deus falou, pegadinha. Pegadinha. Foi malzinho. Foi cruel. Imagina o transtorno na cabeça de uma pessoa. Você, o que você faria? Mas todo mundo pensa que o menino era novo, era bebê. Não, ele já tinha seus 40 anos. Já tinha e daí? Mas eu acabei não vendo direito. Felipe, quantos anos tinha o cara, Felipe? Filho. O pessoal lá contava meio errado a idade. Vai falar que Abraão teve filho aos 80. Gente, mas fala a verdade, né? Deve ser difícil você ter que matar seu filho. Eu não conheço bem também. Pô, quem faria isso? Eu pensei que você ia falar que era difícil ter filho aos 80. Eu também pensei. Não, para o homem, não. Eu não sei nem como ele era vivo até lá, né? Que as pessoas morriam com 40. Que não tinha o Eu tive aos 43, né? Naquela época, as pessoas viviam com 35, 40 anos. Como é que ele estava com 80 já era um milagre, fazendo filho? Cara porreta. A expectativa de vida no Brasil, no início do século XX, ela não chegava a 40 anos, né? Não, ele já devia se achar especialzão também, né? Então ele falou, eu acho que ele não tinha 80 anos. Eu estou com 80, eu já sou especial, esse negócio aqui é pegadinha, eu vou fingir que eu vou matar e Deus vai aparecer. Dizem, a boca do povo, aí fala que Moisés morreu com 120 anos. Eita! A Ellen viu no Google aqui que o Noé nasceu primeiro, só Noé que morreu primeiro. com 900 anos. 900. Sabe que deve ter isso? 20 anos de cachorro. Tem que dividir por 6, né? Isso, deve ser. É mais ou menos isso. Eu acho que tem uma defasagem grande, uma diferença de calendário, né? Uma porção de coisas aí que... Eu vi uma vez essa referência que a gente tinha falado antes no tema, você tinha falado, Carlos, que a pessoa boa vive muito, era a coisa do judaísmo. E aí, por isso, eles aumentavam a idade de todo mundo para falar que ele era bom, né? Eram pessoas boas. Sim. Acho que foi Haroldo que falou isso uma vez numa palestra dele. Para mostrar que aquele que é bom vive bastante. O Lahá. Lahá. Foi o Lahá que falou isso. Você vê, o cristianismo e o islamismo hoje são duas das grandes religiões do mundo. Cristianismo, 30% de adeptos, e o islamismo, 20%. E olha que interessante, o judaísmo, que é o pai das duas, 20 milhões. Só a grande São Paulo já tem mais judeus, já tem mais gente do que tem de judeus no mundo. Então, é uma religião, 0,4% da população. Eu não sei se tem algum judeu aqui, mas é uma religião que está caminhando para a extinção, porque ela está com um número muito pequeno, né? E um número descendente. Então, é uma religião que talvez daqui a algum tempo ela vai ser extinta, porque ela acabou se diluindo muito, né, no cristianismo e no islamismo. E uma coisa que é interessante a gente frisar aqui, e eu não sei se vocês concordam, mas
olha aqui, ó, todas essas religiões, elas têm um caráter de parcialidade, sectário. Todo mundo sabe o que é sectário? Aham. Não, sectário é assim, o meu segmento é o correto, o resto está errado. Tá? Se você está comigo, você... Então, por exemplo, o judaísmo é assim, o cristianismo é assim, para você ir para o céu, você tem que ser cristão. Se você não for cristão, você não vai para o céu. Pergunta para um padre para você ver. Eu não estou dizendo, falando mal, estou falando que o que eles pensam, tá? O padre ele vai dizer assim, para você ir para o céu, você tem que ser católico. Mas e se eu não for católico? Então você vai morrer um dia, nem que seja lá no paraíso, você vai ter que se converter, porque Isso é senão algo você não vai ser. intrínseco do monoteísmo, não é, Carlos? É. Tanto que essas 3 grandes religiões, elas têm muito essa característica, ó. Possessividade, agressividade, tanto quantas guerras a gente viu, né, em nome de Deus, e proselitismo. O que é proselitismo? Eu tentar trazer as pessoas para a minha religião. Tá? Eu saí na intenção de converter. Então, toda vez que eu tenho essa busca para converter alguém, eu sou proselitista. O espiritismo é proselitista? É? Eu não diria que Kardec era, mas o espiritismo hoje é. Vocês concordam com isso? Vocês acham que ele tenta fazer prosélitos aí? E as caravanas, Carlos? Então, mas qual que seria o intuito, o objetivo Eu das acho caravanas? eu acho que a caravana, ela aconselha, né? Sei lá, ela leva uma palavra, ela não... Você aceita se você quiser. Eu faço um texto, inclusive eu sou entre aspas, responsável pelo texto, os textos da caravana. Eu já peguei texto uma vez que a Cris falou para mim, não, tá muito espírita. E aí eu dei risada, né? Falei, sério? Ela falou, não vamos usar esse termo porque a gente vai falar para pessoas no geral. Então, eu acho que, assim, é a palavra de Deus, independente de você não leva para nenhum lado. É cristã, entendeu? Eu acho, uma caravana. E realmente, você leva uma... Até porque a caravana agora, por exemplo, a nossa da escola, é online, por telefone. Então, assim, é só quem quer. Você não bate na casa da pessoa, entendeu? Você tem um grupo de pessoas que você liga o último domingo do mês, tá o horário, a pessoa já está esperando para receber. Não é tipo aquela chatice de Tá, cartão de crédito. Mas qual seria o objetivo das caravanas? É cristã, é falar de Deus, levar, de Jesus. Isso, é levar uma boa vibração. Sim, né? Independente da sua religião. Isso, tá? E veja bem, que quando eu falo assim, eu vim falar de Jesus, eu já estou sendo proselitista. É cristão. Mas aí já é proselitismo, porque eu tô querendo... Tá. Por quê? Porque se o cara for muçulmano... Por que não vim falar de Maomé? Por que não vim falar de Buda? Por que não vim falar de Lao Tse? Sim, mas no caso da caravana, pelo menos a nossa, ela é focada a pessoa quer receber, então ela já sabe que ela vai falar de Cristo, entendeu? É diferente de você ligar aleatoriamente para alguém. Primeiro que eu nem ia atender, eu detesto essas coisas, de verdade, assim, né? Agora fico com mau humor. Esse conceito de proselitismo, ele tem muito a ver assim, por exemplo, a gente vai ter aulas, por exemplo, falando sobre a igreja eletrônica. Então, quando você liga a TV hoje, você se bobear, tem mais canais religiosos do que canais normais, né? Se você pega rádios, nossa, rádio, então, o que tem de rádio, né, religiosa, mas com o intuito daquilo, de trazer adeptos, né? Então, a doutrina espírita, eu concordo em parte, eu acho assim, ela até tem um pouquinho do proselitismo que vem da própria cultura, mas a ideia dela, né, como o Felipe mesmo falou, a ideia de Kardec é que ela não fosse proselitista. A ideia não era que nem fosse religião. Né? Então, a ideia é levar mesmo o entendimento e coisas nesse sentido. Agora, o espiritismo é uma coisa, os espíritas é outra. Né? Fala, Felipe. Tem no livro O que é o Espiritismo, né, que ele é entrevistado por
um cético, são 3 tipos diferentes, um padre, né? E ele deixa claro, eu não estou aqui para convencer ninguém. Isso. Cada um que busca o que quiser. E um outro caso que é um pouco polêmico, se vocês me permitem falar, é a própria aliança. A aliança é um proselitismo dentro do próprio espiritismo, na minha forma de ver. Porque a forma dela é a forma correta, é a forma que você tem que seguir. Se você não estiver encaixado ali dentro, você não pode trabalhar, mesmo que você tenha feito todos os cursos da FEB ou da FESP. Não, é só o jeito da aliança. E a aliança é um pedacinho pequenininho no interior de São Paulo. Ninguém mais pertence à aliança dentro desse grupo. E é um proselitismo dentro da própria religião. Sim, sim. Talvez um sectarismo também, né, Felipe? Um sectarismo. Quer dizer que, por exemplo, você lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que não tem a aliança, deve ser mais a federação, né? Fora do Vale do Paraíba, ninguém nunca ouviu falar na aliança. Aí você mora lá no Rio, você fez uma porção de cursos, é um expositor, é uma porção de coisas, chegou aqui, não é nada. A Ellen trabalha desde os 16 anos como médium e não pode trabalhar na aliança. E agora não pode mais, né? Porque saiu da escola, né, dona Ellen? Agora... Eu entrei, eu fui convidada a me retirar, né? Primeiro. Sério? Não sabia disso. É babado. E depois, no mesmo dia, eu já entrei em outra turma. Eu não fico sem estudar, porque eu preciso trabalhar. E também preciso de uma proteção espiritual de uma casa. Se eu ficar sem nada, eu não vivo. Claro. Apesar que o Felipe falou que não precisa trabalhar, não. Que o cartão está à disposição lá, pode ficar tranquilo. Esse cartão eu não quero, não. É mais que eu, cara. Não, mas é o que eu falo, eu não consigo viver sem trabalhar espiritualmente, Carlos. Sim. Né? Espiritualmente que eu falo, não é fácil a minha vida. Entendi. Vamos lá, judaísmo. Bom, a gente sabe que houve alguns êxodos, né? Vai e volta, e nessa parte aqui, se vocês tiverem conhecimento no assunto, podem colaborar também, tá? E aí, depois de um desses retornos da Babilônia, que é em 539, é que começa, né, essa religião, né, chamada judaísmo, né? E 3 foram os homens que serviram de referência para essa história aí, ó. Abraão, que a gente já falou, 1800, Moisés e o rei Davi, 1000 anos antes de Cristo. Quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, aqui eu estou sendo breve porque são textos muito longos, tá? Então a gente já vai lendo junto aqui, já vai vendo aquilo que é interessante. A Bíblia, né, ela contém, né, uma boa parte disso aí, quando a gente pega principalmente o Antigo Testamento. Né? Então, quando você pega o Antigo Testamento, você está falando o quê? Você está falando lá, principalmente, nesse livro aqui, ó, na Torá, que é escrita oral. E quem é um judeu? Isso aqui eu acho bacana. Ó. Ele é alguém ou um descendente de alguém que aceitou voluntariamente a obrigação de cumprir os mandamentos de Deus. Na Torá, né, escrita ou oral, que depois vai ter um outro nomezinho lá que a gente vai ver que chama Talmud. Ele pode ter aceito isso em qualquer lugar, mas ele deve cumprir, ele e seus descendentes, esses mandamentos, né, de Moisés. Depois a gente vai ver como são esses mandamentos. E no que o judaísmo acredita, né? Nessa aliança que Deus fez com esse povo, né? E ele vai falar também nesse povo escolhido, que é o povo hebreu. Então, olha que interessante. Você tem um povo escolhido, e aí Deus agiria em prol desse povo em detrimento dos outros. Né? Então, eu acredito que Deus vai matar o meu inimigo, porque eu sou o povo escolhido. Olha que negócio. Imagina que eu sou de Marte e estou chegando hoje aqui e alguém está me contando sobre a religião dele. Né? Eu falo, puxa vida, mas quer dizer que o seu Deus, ele faz acepção de outros povos em prol do seu. Né? Então, ele não é um Deus universal, ele seria um Deus local. Né?
Deus que gosta mais do carioca do que do mineiro, gosta mais do baiano do que do cearense. Pô, não tem sentido um negócio desse, né? Fala, Vou te Felipe. contar o que o hindu acha do cristão. Fala. O hindu acha que o cristão é uma religião muito louca, muito radical. Que a gente, primeiro, pegamos nosso profeta e crucificamos ele. Demos uma surra e crucificamos. E agora, até hoje, a gente tem um ritual de comer a carne desse profeta e beber o sangue dele. Negócio meio vampiro, né? Total. Sem falar nas guerras que promoveram. Promove ainda. E aí você ainda fala que esse profeta que você crucificou come a carne e bebe o sangue de Deus. E que ele tem três faces. E que ele é três. Ele não é um só, ele é três. Fala, Gisele. Eu ia falar que eu ouvi de que, veja se é verdade, Felipe, que Gandhi disse o seguinte: eu aceito Cristo e seu evangelho, mas não aceito o seu cristianismo. Sim. Eu ouvi essa frase atribuída a Gandhi. Ele falou nisso quando estava falando do Sermão do Monte. Se os cristãos seguissem, que é talvez a mais bela poesia que foi feita até hoje, que se os cristãos seguissem ela, seria um povo perfeito, seria a religião perfeita. Ele fala que se você pegar todo o conteúdo do evangelho e jogasse fora e ficasse só o Sermão do Monte, a gente teria ali já seria o suficiente, né? Que o Sermão do Monte é uma síntese, né? De todo o evangelho. E isso que a Gisele falou também, né? Então, eu aceito o Cristo, mas eu não aceito aquilo que os cristãos fazem com o Cristo, mais ou menos o que aquele rapaz que eu citei aquele dia lá do YouTube, que me foge o nome agora, falou sobre os espíritas, que ele acha a doutrina espírita muito bonita, mas que nós espíritas muitas vezes também... Você vê como é que a gente vai repetindo esses fatores aí em várias religiões, no macro, no micro, né? Então, ou seja, o problema não é na doutrina, o problema não é na filosofia, o problema é naquilo que a gente faz. Lembra do tema? Não é o conhecimento, é o que você faz com aquilo que você sabe. É o fator humano, né? Fator humano. Na hora que você botou o homem no meio. E ele vê aqui essas coisas, ó, Adão e Eva, Noé, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, como expressão da vontade de Deus. Ou seja, o dilúvio foi Deus que fez. Adão e Eva, muitas vezes, eles veem isso de maneira literal, né? Não de maneira simbólica, mas de maneira literal. E tudo mais aí. Aqui está mais ou menos, né, que o judaísmo acredita em um Deus único, onipotente, onisciente. Onipotente é o que pode tudo, onisciente é o que sabe tudo, onipresente é o que está em todos os lugares. E ele fez um pacto com os hebreus, tornando o seu povo escolhido. E prometeu a terra para eles, né? Ou seja, a terra prometida. E outra característica forte do judaísmo é isso aqui, ó. Fortes características étnicas, na qual nação e religião se mesclam. Aliás, muita gente acha que o judaísmo, vê o judaísmo como uma nacionalidade. Muitas vezes fala assim, esse cara é judeu. Por quê? Porque ele veio lá de Israel, de outro lugar. Então, para mim, as duas coisas são a mesma. Né? Então, poucos veem. Também, né? Exato. Eu sempre acho que nisso os judeus eles são muito altivos, né? Sim. Porque a gente pode achar, como cada um com a sua religião, de que a minha religião é melhor que a sua. Isso tudo bem, pode achar, eu posso achar que a minha é, mas eles se acham melhores na consciência de que foram os primeiros escolhidos por Deus. Até na forma de que não podem se casar com um não-judeu, eles orientam a não se casar com um não-judeu. Tudo isso, né? Sempre muito altivos nesse sentido. Sim. Hoje, Gisele, só falar uma passagem que aconteceu comigo essa semana. Eu fui numa construtora fazer entrevista e são super judeus. São judeu bem forte. E aí eu fui cumprimentar um judeu. Ele não me deu a mão. Aí eu falei para ele assim... eles não encostam na gente. A gente é impuro. A gente come carne de porco, essas coisas.
É verdade, é verdade. Aí eu falei assim para ele, né? Um judeuzinho, meio metro de altura, não comeu direito, coitado. Aí É que não eu falei comia para ele, carne. me desculpa, eu esqueci, judeu não cumprimenta. Aí ele fez uma cara assim, sabe assim? Aí a entrevista já ficou ruim, o negócio ficou ruim. Acabou ali. Mas você estava querendo um emprego, Ellen? Eu não Ele entendi. só era o dono da empresa. Só era dono. Aí Não, o mas de cara lá maneira querendo... geral... Fala, desculpa. Não, aí o Não, cara termina. tentando ainda agradar, você falou assim, se você for corintiana, você ganha um pontinho com ele. Eu falei, não agrado nem meu marido, que é flamenguista. Não, mas Corinthians é diferente. Corinthians está no outro patamar, já é uma outra. Na Corinthians, para mim, meu filho, eu já falei para ele que está muito ruim. Corinthians equivale a Flamengo para mim. Vamos lá. Eu Não vai uma rolar vez um assisti emprego, não. Eu acho que não rola, não. Tem um filme antigo já, porque eu acho que eu assisti eu era mais jovem. E era de um judeu que chama Um Herói dos Nossos Tempos. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Na época de uma das guerras ali da África, os judeus começaram a adotar crianças que eram órfãs de um país africano lá que era judeu. E, sem querer, colocaram uma criança cristã no meio para adoção. E ela foi para Israel e foi adotada por uma família judia. E aí conta a história de vida desse menino, que se fez adulto e tal, e na hora que ele vai se casar, ele nunca tinha falado que ele era cristão. Mas a mãe sacou que ele não era nenhum dos judeus que tinham trocado, e a mãe amou ele como se fosse filho normal. Só que quando ele foi se casar, a mãe chegou para ele e falou, olha, é o dia do seu casamento, você precisa contar a verdade para sua esposa, de que ele não era de fato judeu. Como se isso fosse um grande crime. Mesmo ele tendo passado a maior parte da vida, da infância, de adulto, vivendo como judeu, como família judia, isso era um grande crime. Era uma coisa tão incrustada neles, né? Essa questão de superioridade, de pureza, como você falou, né, Helen? Que você era impura. É muito forte isso, né? Eu não vejo isso tanto nas outras religiões, só vejo isso lá. E eles mantêm essas raízes. Por isso que no início a gente falou, uma religião que hoje só tem 20 milhões de adeptos. Então, ela vem, talvez até por esse próprio radicalismo, né? Ela acaba não seduzindo outras pessoas. É muito difícil você ver alguém que fala, eu virei judeu. Então, isso que eu ia falar, eles consideram judeu quando você nasce de um ventre judeu. Aí você é judeu. Se você virou judeu, já é outra história. Já é um sangue, né? É um judeu de segunda classe. É sangue, né? É sangue. Se você nasceu com um ventre judeu, você é judeu. Aí você pode usar o kippá, aquelas coisas lá. Se não, não. Judeu meia boca. É difícil, né? Oi? Mas segue lá o Corão, Torá, né? Torá. Olha, a gente está vendo aqui que o templo ele foi construído por Salomão, né? Por volta de 1000 a.C. A vida, né? Imagina o tamanho das comunidades naquela época. Você tinha comunidades pequenas, né? Para os padrões atuais, então se girava muito em torno do templo, né? A vida. Foi destruído aqui, 587, depois foi reerguido, e depois de 70 anos, né, aqui da era cristã, aquela revolta que a gente já viu em aulas anteriores, de novo ele foi destruído pelos romanos, e a partir daí existe uma diáspora. O que é diáspora? É uma dispersão dos judeus pelo mundo aí, e aí eles vão sair aí pelo mundo. A expectativa era, eles esperavam um Messias, né? Que tirasse eles daquele jugo que eles viviam e que voltasse à época de Davi. Por isso que muitos judeus, o judaísmo não vê Jesus como o Salvador, como Deus. Para eles, Jesus é só um profeta. Por quê? Porque como que um Messias é crucificado e subjugado daquele jeito? Então, não pode ser. Então, eles não veem Jesus como aquele enviado de Deus e ainda estão aguardando o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Tá bom? Tranquilo até aí?
Sabe o que eu acho muito louco hoje em dia, Carlos? Essas pentecostais, igrejas pentecostais, que eles veneram tanto Israel e seguem tantos ritos judaicos, eu não sei se eles falam muito do evangelho nessas coisas, mas todos os preceitos, todas as normas são dos mais radicais judeus que eu conheço. Tá. Isso aí foi algo, eu já perguntei isso, inclusive, para pastores. Eu falei, por que vocês se dizem cristãos e dizem que Jesus é Deus, mas sempre que vão pregar, colocam o Antigo Testamento? Né? E eles vão dar uma... Não, mas é que Jesus... Não, como é que eu vou justificar algumas coisas no Novo Testamento? Eu não consigo essa justificativa. Entendeu? Então, quando eu vou falar, por exemplo, para destruir os meus inimigos, quando eu vou falar, por exemplo, para... principalmente a questão de dízimo, a questão da teologia da prosperidade, Jesus ele não vai dar embasamento para essas coisas. Então, onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no Antigo Testamento. E aí virou uma prática. Né? Então, se você vai na igreja evangélica hoje, é muito Antigo Testamento, igreja católica não, igreja católica é Novo Testamento. Né? Mas era porque ela não justifica muitas coisas que eu deveria justificar. Né? Bom, a Bíblia judaica, né, que é esse Antigo Testamento aqui, é mais ou menos, né, a Torá, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que a gente já vai falar daqui a pouquinho ali. O que Moisés recebe de Deus não é só a Torá, mas ele também recebe, isso aqui o Talmud, né, que ela é falada, e ele vai pegar uma porção de outras ideias e vai colocar. Então, ele tem duas coisas. Então, tem aquilo que ele recebeu de Deus e tem aquilo que ele passa também, que são algumas normas de conduta. Tá? Que vai valer muito para aquela época, para coisas que valem para aquela época. Aqui a lei, a Torá, são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Aonde que está esse Pentateuco de Moisés? São esses 5 livros aqui, ó. Gênesis, não é a nossa que é Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que esses livros vão falar para a gente? Gênesis vai falar da criação. Né? Aliás, quando a gente fala no Pentateuco de Kardec, a gente está fazendo até um jogo de palavras, né? Com esse Pentateuco de Moisés, né? que justifica lá esses 5 livros. Né? Então, se fala muito nesse Pentateuco, que seria Gênesis, que vai falar da criação, vai falar do Êxodo. O que o Êxodo vai contar? A saída do povo hebreu do Egito, né, que é aquela saída de Moisés, né, que ele sai lá com 600 mil homens. Quando você fala 600 mil homens, multiplica isso aí por 4, 5, porque não contava mulher e nem criança. Né? Então, seria aí 2, 3 milhões de pessoas. Números, que ele vai relatar parte da história da peregrinação dos hebreus no deserto, e também tem alguma coisa de censo aqui, ó, um censo realizado apurando as pessoas que fizeram a viagem depois da fuga do Egito. Eu gostaria até de dar uma olhada nisso numa hora, eu acabei não tendo tempo para ver, mas eu gostaria de ver o que eles falam, né, sobre esses números. Eu fiquei imaginando, poxa, o que ele vai falar? A profissão das pessoas, quantos filhos, né? Mas deve trazer algumas coisas interessantes. Deuteronômio, que vai trazer uma porção de leis que foram promulgadas por Moisés, inclusive, e agora a gente vai entender, Felipe, por que eu vou lá no Antigo Testamento. Olha aqui, ó, eu não posso ter contato com mortos. Tá? Então, você não pode falar com mortos. Então, da onde que eu tiro isso? Deuteronômio. Então, toda vez que alguém vai justificar isso para você, não, mas tem uma proibição de falar com mortos. Mas se eu não posso falar com morto, significa o quê? Eles existem. Eles existem. Que existem. Que é possível falar com eles. Entendeu? Mas aí o que ele vai dizer? É porque isso era feito de maneira completamente atabalhoada. E hoje, por exemplo, lá na casa que eu frequento, toda quarta-feira, um dia, e já aconteceu, eu vou citar um caso só, chegou 2 meninas.
eu queria fazer uma entrevista aqui, uma casa espírita, Aí a moça falou assim, então, é que eu terminei com meu namorado e ele me trocou por outro, eu queria que ele voltasse para mim. Eu falei, eu acho que você errou o endereço. Nem na Umbanda. Chegou assim? É assim. Falou, eu queria... E uma moça nova, jovem, bonita. Eu falei, mas como assim? Você quer que seu namorado volte? E como que a gente poderia te ajudar? Não, eu queria que vocês fizessem uma reza aí para ele voltar para mim. Eu falei, mas será que é esse cara que Deus reservou para você? Será que não tem coisa melhor te esperando ali na esquina? Não, mas eu quero ele. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa que talvez seja proibido, né? Então, aquelas futilidades realmente é proibido. Mas a comunicação séria não poderia ser. Mas como é que você vai falar em comunicação séria 3.300 anos atrás para um povo extremamente ignorante, extremamente carente, que está escravizado? Então, poxa, a gente está falando de pessoas ainda com nível de civilização muito baixo. Né? Para crianças, né? Para criança. Igual você falar, olha, não pode ir na sacada do prédio. Mais ou menos isso. Né? Porque senão você vai subir no murinho e vai pular, porque você não tem... Aí o moleque está com 30 anos e fala, não posso ir na sacada do prédio, porque você não podia quando você tinha 3 anos, agora pode. É mais ou menos isso. E aí eu até coloquei uma foto aqui, eu brinco assim com o livro, tá? Mas o livro original está preservado, tá bom, gente? Eu pego uma cópia e faço umas brincadeirinhas aqui. E eu coloquei aqui uma foto da transfiguração de Jesus. Então, o próprio Moisés, como diz o livro, ele vem nessa transfiguração. Quem que está aqui junto com Jesus? Jesus, Moisés e Elias, né? E Elias. Tá? Eu não sei quem é quem aqui, mas Jesus, Moisés e Elias, tá? que participam, né, desse momento aqui da transfiguração. Tranquilo? Elias, que era o próprio João Batista, não é isso? Que é o próprio João Batista, que Jesus vai dizer, João Batista já veio, mas vocês não o reconheceram. No Novo Testamento, a gente tem uma porção de momentos ali que corroboram com as vidas sucessivas, ou com os corpos sucessivos, se é que a gente pode dizer assim. Mas aí não é interessante eu ficar citando o Novo Testamento, lá no caso que você perguntou, Felipe. Então eu cito o Antigo, porque o Antigo vai falar, olha, não pode conversar com o morto. Tá? Então, eu sempre vou buscar o lado que mais me favorece. Né? Carlos, desses 5 livros, Noé está na Gênese? Noé deve estar, porque você falou que o Noé é anterior a Abraão, né? Então, eu imagino que Noé que deva ter a alusão de Moisés a Noé lá na Gênesis. Você sabe o que o Harari vai falar sobre o dilúvio? Não. Não é o Harari, desculpa. Não é o Harari, não. Vão existir alguns autores que vão dizer que o dilúvio é o seguinte, sabe esses caras aí, esses outros homens, Neandertal, Homo erectus, que esses caras seriam assim, tipo do rascunho. Entendeu? Alguns experimentos que não deram certo. Aí seriam autores mais espiritualistas. Então, esses rascunhos não deram certo. Então, eu preciso eliminar esse rascunho. Como que eu elimino esse rascunho? Através do dilúvio. E aí só ficaria o Homo sapiens sapiens. Por isso que quando você vê o filme do Noé, você vê uma porção de homens querendo entrar na arca. E ele não deixa. E aí, assiste esse novo Noé. O novo Noé deve ter uns 5, 6 anos. Né? Então, você vê que tem vários homens querendo entrar na arca e ele não deixa. Então, você fala, mas ele está colocando bicho na arca, mas não está colocando as pessoas na arca. É por quê? Porque ali simboliza que são aqueles homens que não eram... assim, escolhidos por Deus. E não eram escolhidos por Deus. Então, quando a gente vai tentar fazer uma alusão, então alguns autores vão dizer, não, aqueles simbolizam as outras espécies, né? Não é espécie. Os outros homens aí que não deram certo. Tá? Essas outras faces aí do homo que não deram certo. Então, ficaria só o Homo sapiens, onde Noé estaria representado nele. Mas são várias maneiras da gente encarar isso aí. E tem muita história antes dessa nossa civilização, né? Tem Lemúria, tem Atlantes, tem um monte de coisa. Isso.
Tem muita coisa aí para... Islamismo. É também monoteísta, vem lá de Abraão também, baseadas nos ensinamentos de Maomé, o profeta. Qual que é o livro deles? Corão, né? E segue a vontade de Alá. O que é Alá? Nada mais, nada menos que Deus, em árabe. Né? Então, muitas vezes a gente imagina que Alá é um outro Deus. Não é, é o mesmo Deus monoteísta, o mesmo Deus de Abraão, só que está sendo falado em árabe. Os seus seguidores são os muçulmanos. E o que é essa palavra muçulmano? Onde que está a raiz? É aquele que se subordina a Deus. A religião foi fundada na Arábia Saudita e é a segunda maior do mundo. E a maioria dos fiéis estão onde? No norte da África e na Ásia. Carlos, o Ismael foi dos muçulmanos. Qual era o nome do irmão dos judeus? Vai falar aqui já. Não, já vai falar. Eu já vou lembrar. O Corão foi escrito primeiramente, vamos ver aqui que tá aqui ao Corão, né? Vem lá também da leitura de Corão e árabe. Seus principais ensinamentos são onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça nas relações entre as pessoas. Poxa, tá bonito. Tá? Não tem muita diferença daquilo que é pregado para a gente. Tá? Incorporados alguns elementos fundamentais do judaísmo e do cristianismo, além de antigas tradições religiosas árabes. Olha, muitas histórias do Antigo Testamento judaico e cristão, como de Adão e Eva, ainda estão lá. E aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Ó. A vida religiosa tem algumas práticas definidas pela Sharia. Todo mundo já ouviu falar nisso, não viu? Sharia é o caminho que ele deve seguir na vida. E o que ela define? Normas de conduta, comportamento, alimentação e os pilares da religião. E quais são esses pilares? Não há outro Deus a não ser Alá. E Maomé é seu profeta. Você vai falar assim, nossa, que absurdo, né? Não tem absurdo nenhum. O que o cristianismo vai falar? Deus e Jesus é o Filho de Deus. Então, está bem parecido, só estamos mudando os nomes. Né? Esse testemunho, o segundo pilar, que a gente tem que fazer essas 5 orações diárias comunitárias, durante as quais eu tenho que ficar ajoelhado e voltado em direção a Meca. Não são 3, não, cara? Aqui deu 5. Eu achava que era 3, e aqui no livro está 5, eu acabei não vendo se existe alguma discrepância aí. Mas 5 vai dar uma aí a cada 3 horas, por aí, né? Que a gente fica acordado aí. Seria... O terceiro pilar, como não deveria deixar de ser, é esse zakat, que é um tributo permanente ditado pelo Alcorão e é pago anualmente em grãos, gado ou dinheiro. O quarto pilar é o jejum completo nos dias do mês de Ramadã. Isso aqui todo mundo já ouviu falar bastante, né? Nesse mês do Ramadã, fazer esse jejum. E o quinto é a peregrinação a Meca. Todo mundo que tiver condições vai dar um pulinho lá em Meca, pelo menos uma vez na vida. Sabe o que é Meca? É isso aqui, ó. Que galera, hein? A gente reza virado para Meca. Olha o boné velho que é Meca. Né? Só os muçulmanos que entram aqui. Não pode mulher, não. Não pode? Não, claro que não. Nossa, senão... Deve ser um fedor isso aí. Nossa. A cidade inteira é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. E aí, aqui nesse local, só entram os muçulmanos. Tá? E aqui a gente vê, olha, aquela pedra, né, aqui dentro desse negócio preto vai ter uma pedra onde eles vão dizer que isso tá desde a época de Adão e Eva. Tá? Mas olha a infinidade, é um Maracanã, né, de pessoas aqui e ao redor também. Então a gente vê
que eles fazem muito isso, levam bastante a sério isso. Posso contar uma história que eu sei Bora? de muçulmano africano? Eu teve uns anos que eu fui muito para a África também, né? E aí, uma vez eu estava no Senegal lá com um oficial da Força Aérea, e aí era sexta-feira. E aí, sexta-feira, ele estava todo de branco. Aí ele falou, aí eu falei assim, é de religião, tem mais que eu vi um pessoal indo. Ele, sexta-feira é dia de ir para, como é que chama? Não, para ir o templo lá deles, né? A sinagoga não, é... Sinagoga é para judeu, é para mesquita, né? Mesquita. Sexta-feira é dia de ir para mesquita. Aí eu falei, vocês têm que rezar 3 vezes por dia, né? Eu achei que era 3 vezes. Aí ele, não, 3 vezes por dia que a mesquita está aberta. Aí eu escolho uma dessas 3 horas. Aí eu já venho de branco trabalhar, porque eu vou na última hora, no final da tarde, e de lá eu já vou para Macumba. Eu falei, como assim? Ele aqui na mesquita é legal ir de branco, e também ele não falou macumba, falou outro termo lá, né? No nossa religião africana a gente já faz. Aí eu falei, mas vocês misturam muçulmano com religião africana? Falei, achei que só no Brasil que tivesse isso. Aí ele, não, como assim? No Brasil vocês são cristão, católico. Cristão não se mistura com outra religião, muçulmano sim. Não tem problema. Ele também, não tem isso. Não tem problema nenhum. Aqui você perguntou aquela hora, Felipe, o último a vir depois... Deus falou ao homem por intermédio do seu profeta Maomé. O último a vir depois de Adão, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. O filho, aqui vai falar, é Ismael, que você tinha perguntado. Ismael é do muçulmano, né? Muçulmano. E o do judeu que eu não lembrava. É Isaac? Isaac. Não, Abraão, Isaac, é Jacó. Se eu não me engano, dos judeus é Jacó. É Jacó. Jacó. Eu acho que é Jacó. É cristão. Não. Tem os 2 filhos do primeiro filho, tem os netos de Abraão, né? Que é aquele livro até, né? Esaú e Jacó. Isso. Então, eu acho que até falava alguma coisa aqui. Isaac. Machado de Assis, né? Esaú e Jacó? É interessante que Maomé vai dizer o seguinte, isso eu já ouvi o muçulmano falar, que os judeus distorceram as escrituras. Por isso que Maomé vem mais ou menos uns 600 anos depois de Cristo. E aí, através disso, olha, Abraão e seu filho Ismael, que é um antepassado dos árabes, e aí eles vêm para restaurar a essência daquilo que tinha que realmente ser. Tá? Que os judeus haviam distorcido tudo. Então, não, agora Deus está falando de novo para a gente, para que a gente possa restaurar isso em sua essência. E eles veem Jesus como um profeta. Você vê que interessante, como nós somos sectários. Né? Então, por exemplo, o muçulmano, ele vê Jesus como um profeta. E o cristão, ele não vê ninguém fora do cristianismo. Não existe mais nada fora do cristianismo. Né? O que existe é só aquilo que está ali dentro do cristianismo. E para dar fundamento à sua nova religião, se reporta a Abraão e seu filho Ismael, antepassado dos árabes, como sendo a verdadeira linhagem que deu origem a seu povo. Ensinou que Abraão e Ismael haviam reconstruído a sagrada Caaba, que é aquele santuário que fica em Meca. Para os muçulmanos, a Meca e a Caaba são o centro do mundo, pois que ela fora erigida por Adão, mas destruída pelo dilúvio na época de Noé. E aí eles reconstroem ela. Quando Maomé deixa Meca e se dirige a Medina, onde havia uma grande população judaica, ele ensinava que as orações deveriam ser realizadas com o rosto voltados para Jerusalém. Porém, quando ele rompe, ele passa a ensinar que o fiel deve se virar para Meca. E ainda que o dia festivo da semana é sexta-feira,
e não mais o sábado. Segundo Maomé, os judeus, os cristãos e os politeístas haviam corrompido o monoteísmo original de Abraão. O ataque mais severo de Maomé contra o cristianismo se dirigiu à Trindade, que, segundo ele, é uma quebra do monoteísmo puro. Portanto, o Corão islâmico é literalmente a palavra de Deus. Poxa, se eu estou falando que é monoteísmo, mas eu estou falando que Deus é 3, no entendimento dele, então não pode ser. Então aí você está voltando ao politeísmo. E esse negócio da Trindade é duro para entender, não é? Quem que já entendeu exatamente o que significa essa Trindade? De verdade mesmo. Só os hindus. Mas eu acho, Carlos, que não é uma questão de entender. Por exemplo, alguns de vocês nasceram já de pais espíritas ou espiritualistas, mas quem nasceu de pais católicos, quando aquilo é falado de berço, você não tem nem que entender, já aceitou. Agora, quando a gente vem para ver o outro lado como espíritas, que aí a gente questiona, isso é tão chocante, como é que vamos questionar isso, se isso é primordial? E agora que eu vejo como era impossível, né? Mas eu, quando cresci como católica, para mim isso era fato e pronto. Não tinha nem que pensar a respeito. É um dogma, né? Ninguém não pode questionar isso, né? Não se questiona isso, né? E quando a gente tenta entender, eu já falei aqui algumas vezes, para mim a única forma que eu consegui entender assim, eu tenho uma luz e essa luz está envolta dentro de um recipiente fechado. E isso que a contém tem 3 janelas. Entendeu? Então, através dessas 3 janelas, eu consigo ver essa mesma luz. Então, uma janela é o Pai, outra janela é o Filho, outra janela é o Espírito Santo. Então, são 3 formas de eu ver essa mesma luz, de eu ver o mesmo Deus. Mas aí cada um vai ter um entendimento, né? Eu não estou dizendo nem que o meu entendimento seja o correto. Foi a maneira como eu pude tentar enxergar isso um pouco melhor. Mas é algo complexo, né? É algo que para outras religiões acaba sendo meio incompreensível. Vamos lá. Cristianismo. É claro que é a religião dos seguidores de Jesus. Ela vem lá do judaísmo e é a maior religião do mundo, né? Muito presente na Europa e nas Américas. E ele se divide em 3 grupos. Catolicismo, a Igreja Ortodoxa e o protestantismo. Para quem está fora, talvez eles achem que nós sejamos algo coeso, né? Mas, para quem está aqui dentro, né, está vendo que são 3, né? 3 segmentos aí bem distintos, né, que a gente vai ter. Catolicismo, ortodoxo e o protestante. O espiritismo seria um 4º? Não. O espiritismo não é cristão. Para eles. Tá? Para eles, o espiritismo não é cristão. Por que não é cristão? Eu já falei aqui algumas vezes isso. Se você chegar para um padre aí, para um cara da igreja e perguntar, o espiritismo é cristão? Ele vai falar, não. O que eu preciso para ser cristão? Eu preciso ver Jesus como Deus. E entender que ele é meu único salvador. Se eu ver dessa forma, eu sou cristão. Para nós, espíritas, nós somos cristãos. Por quê? Porque nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, não estranhe se um dia alguém disser para você que você não é cristão. Tá? Se for alguém mais ortodoxo. Então, mas eu tenho uma amiga que ela é católica e que ela diz isso, que ela diz que assim, que nenhuma religião é cristã, só o católico e o evangélico, né? Eu acho, talvez. O católico, o evangélico e o protestante. O católico, o protestante
E o cristão ortodoxo, o católico ortodoxo, que está lá E aí na eu discuti com ela um dia, eu falei, você não sabe nada. Aí começamos a discutir. Falei, cara, vai ler, vai estudar, não venha discutir comigo. Aí ela falou assim, não, mas isso aqui, eu falei assim, então a gente não está falando a mesma língua, porque se eu sigo que Jesus, para mim Jesus é um mestre, eu sou cristã. Se eu acho que ele é o exemplo de ser humano, eu sou cristã. Eu sigo o que ele diz. Então, para mim, eu sou cristã, independente. Mas ela também não sabe explicar a diferença. Só que ela diz não, porque ela também não sabe, porque ninguém sabe, porque as pessoas têm preconceito com o espiritismo, entendeu? As pessoas acham que espiritismo é macumba, que é blá, 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 que eles já põem uns negócios na mente deles, que é fazer voodoo, que é fazer, como é que chama aquele que faz maldade, sei lá, para o outro, que faz trabalho. Eles acham isso, entendeu? Por quê? Traz de Porque volta o namorado. porque as pessoas elas são não são esclarecidas, né? E assim, por exemplo, o meu irmão ele brinca comigo. Eu sei que ele não sabe isso, mas ele brinca. Ele não acha isso, mas ele brinca. Ele fala: ela bate tambor. Qual o problema de bater tambor? Mas para eles isso aí é uma coisa. Eles brincam, né? Tipo de falar que eu sou macumbeira. E qual o problema? Então assim tem essa falta de informação. Essas religiões afros, eu não sei, elas não acreditam em Jesus Cristo, é isso? Elas acreditam, mas não veem como Deus. Se você pega, por exemplo, e você não Mas vê eu acho Jesus, que o católico também não vê como Deus. ele vê a Santíssima Trindade. Mas o espírita também ele vê como, não Deus, mas ele vê como um ser, como um ser evoluído. mas filho de Deus. Mas é um espírito evoluído. Filho de Deus você também é. Entendeu? Todos somos filhos de Deus. Né? Todos mas somos. tipo o cara, ele é o cara. Ele é o cara, é o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta Terra e tudo mais. Mas não é Deus. E também não é seu Salvador. Então, se você não acredita que ele é Deus e nem que ele é seu Salvador, você não é cristão. Onde que está essa definição? Essa definição está lá no Catecismo da Igreja Católica. Tá? Então, para o cristão... Então, quem que é o chefe da bagaça? É o Vaticano. Então, ele vai falar assim, olha, para você ser cristão, você tem que seguir essas determinações. Não é? Não, então não é. Então, mas não significa que eu não me sinta cristão. Porque eu me vejo cristão porque eu sigo os ensinamentos de Jesus. Ou deveria seguir. Tá? Então, tem essa diferença. Então, se você chegar numa igreja e um padre falar para você, olha, você não é cristão, o que você vai fazer? Você vai entender aquilo que ele está dizendo. Ele fala, ele está dizendo por isso. Então, quando a sua amiga falou para você que você não é cristã, não é nada pessoal. Tá? Ela está dizendo isso por quê? Porque, para as regras da igreja, ela não é cristã. Aliás, você não é cristã. Entendeu? Mas é uma forma de você dizer, assim, não estou falando nada pessoal, eu acho que é ignorância no sentido de ignorar mesmo, a pessoa não ter conhecimento. E é um pouco de arrogância do católico, né? Porque o católico, ele se acha que é a religião do mundo, é a católica, e acabou, o resto é resto, o resto ninguém presta. É assim, infelizmente, porque eu sou de origem católica e é assim, né? Hoje a igreja evangélica, inclusive a batista, ela está com um patamar que ela arrebanhou mais gente, então ela está no nível ali que você discute igual, mas ainda a católica ela tem como é que fala? Hegemonia, tem hegemonia. Status, é ela que diz, os calendários religiosos são católicos, entendeu? Infelizmente. E ainda o povo acaba não estudando, né? Não tem essa cultura, não lendo e tal, não se informando. A palavra católico significa, acho que é do grego, né, Carlos? Universal. Então, é como se fosse o cristão universal, todos os cristãos têm que ser católicos. Olha aqui, ó. Um traço característico dessas religiões em relação às demais existentes no mundo é a sua parcialidade, sectarismo, possessividade,
agressividade e proselitismo. Lembra que a gente viu no primeiro capítulo? Então, assim, isso é uma característica. Então, a minha é boa. Se você caráter belicoso. Entendeu? Mais essa ainda. Então, assim, se você não segue a minha cartilha, você não faz parte da turma. E ponto. E o mais interessante, que eu, pelo menos, eu vejo, assim, o espírita acaba sendo muito mais cristão do que o próprio católico na prática, porque o espírita, ele segue muito mais o que Cristo fazia do que o católico, na prática, eu estou dizendo, né? Talvez os católicos, isso aí seja o que eles ensinam, mas eu estou falando assim, a grande maioria, porque eu fui católica há muito tempo e eu nunca na minha vida fiz na prática o que eu faço hoje na doutrina espírita em relação ao que os ensinamentos de Cristo, entendeu? O que Cristo pregou. E eu na católica, por mais que eu tivesse frequentando, indo à missa, ouvindo sermões, eu não fazia. É engraçado isso. E eu observo as pessoas ao meu redor que são cristãs, no sentido que são super católicas, carolas de igreja, eu não vejo elas fazendo, seguindo esse exemplo. Lembra que a gente falou no início? Qual que é a ideia? Quando eu vou a maioria das religiões, eu estou esperando um Salvador. Então, eu não vou lá no intuito da minha mudança interior. Eu estou lá para ser abençoado, está tudo certo. Cumpri minha obrigação, agora eu vou para casa comer macarrão. Quando você vai a um centro espírita, é outra ideia. Olha, está aqui o evangelho, então pratique isso. Faça disso uma prática de vida. Então, por isso que quando você vem para a doutrina espírita, a ideia é que realmente você se transforme. Não que isso não seja possível nas outras religiões. Porque, de repente, mas talvez não seja tão martelado, a questão da reforma íntima, né? Vocês já estão cobrados. Da transformação. Isso. E assim, o que eu acho mais fantástico disso é que hoje eu estou fazendo uns cursos assim de inteligência emocional, de neurociência, que eu vejo umas coisas assim, e tudo tem a ver com isso, com a reforma, com a autoconhecimento. Sim. Qualquer transformação na sua vida tem que ter autoconhecimento, qualquer uma, de você mudar um hábito, de você parar, você emagrecer, de você ter, como é que chama? Prosperidade, sei lá, financeira. Você tem que ter o autoconhecimento, você tem que conhecer suas emoções, você tem que trabalhar os seus hábitos, você tem que mudar os seus hábitos, tem que mudar o foco. E isso a doutrina espírita já faz, né? A gente se auto conhece, você vê onde estão suas falhas e você faz uma, como é que fala? Uma programação para você melhorar. Você tenta melhorar com aquilo, e aquilo você tem resultado. É fantástico isso, e você não vê isso em outros lugares. Então, é uma questão muito legal isso que eu acho, porque você trabalha o emocional, você trabalha se olhar, se enxergar, porque é só assim que você tem a transformação mesmo, a reforma. E assim, eu não vejo isso em outros lugares. Talvez até eles tentem fazer isso, mas eles não conseguem ter essa linguagem que a doutrina espírita talvez tem. Nos meios mais fechados, entendeu? Quando você vai fazer alguns cursos ali dentro, aí se fale mais. Mas quando você pega assim, o público de missa... Não é popular. É igual a doutrina espírita. O público que a gente tem numa escola de filosofia, numa escola de aprendiz, é diferente do público de preleção. Entendeu? O público de preleção, você não pode se aprofundar muito em alguns assuntos. Agora, quando você está aqui, né? Mas olha aqui, ó, esse parágrafo, ele vai elucidar bem aquilo que a gente está falando, ó. A fé cristã professa que o Deus Criador, revelado a Abraão, a Moisés e aos profetas judeus, envia à terra seu Filho, como Messias, Cristo em grego, o Salvador. De acordo com a fé cristã, Jesus é sacrificado em lugar dos homens que perderam a graça de Deus e se distanciaram dele no início da criação do mundo. Após ter sido morto, ele ressuscita e oferece a dádiva da salvação e da vida eterna após a morte a seu lado no céu, aos que se reaproximam de Deus. Acreditam nele e seguem seus preceitos. Sua principal mensagem é da primazia do amor a Deus e aos demais seres humanos sobre todas as coisas. Para os cristãos, à exceção dos espíritas,
Deus é uma trindade, formada também por seu Filho, Jesus, e pelo Espírito Santo. Então, aqui ele está dizendo bem isso, ó, que é esse Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus, entendeu? Então, quando eu chego, por exemplo, para alguém que é espírita e fala assim, Jesus é filho de Deus, mas todo mundo é filho de Deus. Que quando eu falo no Filho de Deus, dá a impressão de um Deus com formas humanas, como se Deus tivesse casado, tido um filho e mandou o filho aqui para a Terra. Entendeu? Eu não estou falando da divindade que eu acredito no Espiritismo. Eu não acredito num Deus com formas humanas, entendeu? E que tenha um filho, mas eu acredito que todos somos criação de Deus. Entendeu? Então, mas muito, é tudo muito também assim, meio assim, como é que fala? Por exemplo, quando você fala assim, Deus, Jesus morreu por você, quando você põe a culpa, né, na pessoa, e você vive com essa culpa. As pessoas, ela absorve aquilo desde que nasceram, você ouve aquilo, você nem pensa sobre aquilo, 90%, eu tenho certeza que 90% dos católicos não pensam nessa frase, Jesus morreu por você, eu tenho certeza. O que eles se sentem? Jesus morreu por mim, eu sou o culpado por Jesus, porque eu pequei, porque eu sou imperfeito, né? Eu acho, pelo menos, que todos pensam assim, que Jesus se sacrificou por mim, e aí eu vivo com essa culpa a minha vida inteira. Não, eu não vivo com a culpa. Como Jesus morreu por mim, eu já estou salvo. Mais ou menos. Não. Mas o católico, ele te aponta o dedo e fala, você é culpado, Deus está lá na cruz. Isso, lá. mas o que tem significa ficar olhando esse... Deus lá sangrando o que todas as significa vezes que você vai na missa. Esse Jesus morreu por mim? Significa que eu estou salvo. E que basta crer. Essa culpa mais ou do menos. católico, eu sempre entendi que é o pecado original. Sim. O pecado original. Ele não é tem por causa de culpa Jesus, por isso. não é. Não, mas Jesus, ele está lá morto para salvar você. Aqui, ó. Não é isso? Isso aqui é importante. Ó. De acordo com a fé cristã, Jesus é sacrificado em lugar dos homens, Sim. que perderam a graça de Deus e se distanciaram dele no início da criação do mundo. Após ter sido morto, ele ressuscita e oferece a dádiva da salvação e da vida eterna após a morte a seu lado do céu, aos que se reaproximam dele, acreditam nele e seguem seus preceitos. Sim. Mas você olha para aquela... Eu ouvi dizer, inclusive, que não tem mais, né? Então, agora é uma nova onda que não pode ter santo, é isso? Um negócio desse? Estão tirando, estão começando a tirar um pouco. Então, tipo assim, Jesus lá naquela cruz, sangrando em todas as igrejas, é uma lavagem cerebral para você não esquecer, concorda? Você tem que ficar olhando aquilo e aquilo te doendo e te dando culpa a vida inteira. É essa que eu quero te dizer. Você não pode esquecer aquilo. Culpa? Porque eu fui criado, o espírito, eu fui criado no momento da concepção. Então, se os meus antepassados mataram Jesus, eu não tenho nada com isso. Entendeu? Não, eu sei, mas porque para ele, o católico... o católico não, eu não estava lá naquela época. O meu corpo foi criado no momento da concepção. Então, eu não estava, por exemplo, quando eu falo assim, eu joguei pedra na cruz. O que eu estou querendo dizer? Que está intrínseco a ideia da reencarnação. Sim, todo católico é espírita. Isso, então, porque você fala, eu joguei pedra na cruz. Então, o que significa? Que eu estava lá 2000 anos, né? E joguei pedra na cruz. Agora, quando o pensamento católico, a base do pensamento católico, quando que foi criado o espírito da Ana Patrícia? No momento da concepção. Então, se alguém matou Jesus, eu não tenho nada com isso. Foram outros mas caras. Eu não posso esquecer que teve gente que crucificou Jesus. Isso, crucificou Jesus. Mas isso não me dá culpa. Isso me dá alívio, porque ele morreu por mim. Entendeu? E por que eu tenho que ver ele lá crucificado, sangrando? Para lembrar, mas não é para eu ficar culpado. É para eu ver o sacrifício que ele teve. Então, olha o sacrifício dele por mim. E para que eu seja salvo, o que eu preciso fazer? Mas não deixa de ser uma culpa, né, Carlos? Você tortura, mas não nesse intuito. Com aquilo lá. Aquela ideia lá fala, olha como ele se sacrificou por você. Você joga uma responsabilidade. E basta agora que você creia
Faça e a sua procure parte. seguir seus preceitos. É. Essa parte de seguir seus preceitos, a gente esquece um pouco. A gente está mais aqui. Eu vou crer. Entendeu? Mas aí que eu estou te falando, que é o que me incomoda, é uma crítica que eu estou generalizando, tá? Eu também não sou ninguém, eu não sou estudada profunda, mas assim, é o que me incomoda eu como ser humano, quando eu olho pela minha experiência, é de ver tudo isso. Ok, você olha lá Jesus sofrendo, magrinho, todo lanhado e sangrando naquela cruz, na igreja, todos os domingos que você vai na missa, só que você não segue o que ele faz todos os dias, segunda a sexta, a domingo, entendeu? Não. É uma hipocrisia, Não. mas é o ser humano, né? Não é a religião, é o ser humano. E é isso que eu questiono às vezes, né? Que eu sempre questionei, que eu só consegui cair toda essa ficha em mim quando eu comecei a estudar a doutrina, que eu comecei a falar, poxa, verdade, o que eu vivia era uma mentira, era um fingimento. Eu ia à missa aos domingos e fingia que estava fazendo sendo uma boa pessoa, um bom cristã, mas eu não exercitava isso de segunda a domingo, né? É muito profundo isso. Pois é. E a grande parte das religiões são assim, né? Só espírita que não. É. Sem querer dizer que nós somos melhores, porque não Será somos. que não? Assim. Não, então, é complicado. Que Mas aí é a questão humana, né? Não é a questão da doutrina, é a questão humana sim, mesmo, a sim, gente sim. procurar. E eu sempre procuro jogar uma pergunta para mim mesmo e para todos nós. Será que quem me conhece de fora do centro espírita, será que ele vê em mim um cristão? Não o cara que me conhece do centro, Sim. o cara que me conhece lá fora. O cara que é meu cliente, que é meu patrão, que é meu colega de trabalho, que é meu vizinho, que é meu cunhado, que é meu parente. Será que esse cara vê em mim um cristão? Entendeu? Será que eu deixo exalar isso tudo? Porque aí realmente eu estou sendo um cristão. Mas, Carlos, quando às vezes a gente tem alguma questão de discussão, eu uso isso nas minhas relações, que eu tenho muita amiga que é, tipo, entre aspas, carola de igreja, de ser ministro de Eucaristia, blá, 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 e ficar jogando coisa em grupo, enfim, e quando existe alguma situação de algum conflito, de algum comentário, qualquer, de preconceito, de alguma coisa, que não tem nada a ver com religião, eu já jogo logo isso. Eu falo, gente, Jesus Cristo nunca julgaria esse tipo de ação, então quem sou eu para julgar? E eu sou cristã, ponto. E aí fica todo mundo mudo, entendeu? E aí a espírita, né, que sou eu, ficam quietos, entendeu? E falam, nossa, eu faço pelo menos refletir, entendeu? Em algum assunto, porque é bem isso. As pessoas ficam no blá, 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 mas na questão do dia a dia, quando você começa a criticar alguém, a julgar alguém, você pensa e fala assim, pô, mas Jesus faria isso? Não faria, não faria. Então, se você é cristão em certos assuntos, que é o blá, 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 de jogar mensaginha de Deus todo dia e falar bom dia, por que você não é cristã em certos assuntos que são, né, tipo mais não profundos? Não julgamento, por exemplo. Em assuntos mais profundos, né? Que é uma coisa de moral, entre aspas, para a igreja, que eles acham, né? Que seja. Jesus não julgaria, que nem tem um filme muito legal, gente, que não sei se vocês já assistiram, que é um filme de história real que passou naquela semana do LGBT, não sei o que aí, que é O Amor é Direito, né? Um Amor por Direito, uma coisa assim, que é uma história de uma policial americana que ela é casada, né? Tem uma menina que ela, né, se relaciona e ela tem câncer. E ela vai brigar porque a justiça lá do condado dela, que eu não lembro qual era o estado, ele não aceitava, não tinha como, apesar da lei dos Estados Unidos, a maioria, aceitar a questão de morar junto, porque elas fizeram um documento no cartório, mas eles não aceitavam porque ela tinha uma casa e a pensão da polícia, porque ela era policial, né, militar. Esse condado não aceitava.
E aí foi aquela... tornou público, porque elas foram brigar por isso, e aí os LGBT lá tomaram a briga, e a polícia, enfim. E é uma história linda. E aí, no final, lá no meio lá do julgamento, que é tipo como se fosse uma Câmara de Vereadores, né? Que entra, que vai o pessoal, o público vai lá, que, né? Que tem esse povo aí, que é o que decide. E vai um reverendo, e ele fala assim: o que Jesus Cristo falou sobre os gays, fala assim, aí fica todo mundo, nada, ele não falou nada. Ou seja, ele nunca julgou. Então, Jesus Cristo nunca falou sobre gay, sobre homossexuais. Então, quem somos nós para falar que eles não têm o direito, né, a alguma coisa? É bem lindo esse filme. E é uma história verídica e é mais bonito por isso, porque é real isso. Você vê aqui que Então, Jesus Cristo não falou nada sobre gay, sobre prostitutas, sobre nada disso. Se eu tiver alguma coisa contra a comunidade LGBTQIA+, eu vou na Bíblia e vou procurar coisas que possam dar a entender que ela é contra. Se eu for a favor, eu vou na Bíblia e vou buscar coisas que vão dizer que são a favor. Lembra lá do nosso amigo Spinoza? O homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Então, muitas vezes eu tenho um pensamento e eu vou tentar justificar aquilo. Mas, Carlos, uma coisa é você falar assim, a Bíblia está falando que o casamento é entre um homem e uma mulher e tem um filho. Ok, né? Acho que diz isso, né? Na Bíblia, não sei. Sim, sim. Mas eu estou falando de amor. A Bíblia Sim. não fala em nenhum momento, e nem Jesus Cristo fala em nenhum momento, que é condenável o amor entre homem e homem, mulher e mulher. E por que não fala? Porque naquela época a homossexualidade era uma prática comum. Sim. Era comum. Mas não era comum, mas também era meio, não era público. Mas né? é o cristianismo que vai botar um freio nisso. Que era uma época comum. Entre mas, os soldados. Carlos, por exemplo, Moisés, nas 10 mandamentos, fala, não matarás. Ele não fala que não matarás outro ser humano. Ele fala, não matará, não matará. Nunca diz que tinha churrasquinho no pessoal fugindo do deserto. Comia-se de maná, não era isso que se comia no deserto e tudo mais? Ou seja, não era para matar ninguém, a gente devia ser todo mundo vegetariano se a gente fosse seguir as leis. Mas os homens da caverna comiam bicho, né, Felipe? Sim, mas isso é antes de Moisés. A gente também não segue essa lei. Mas aí fala, não, mas está muito pesado, vamos colocar... Não pode matar o outro, amigo, não pode matar os coleguinhas, pronto. Mas o bichinho pode. Então, a gente vai dando um jeito. A gente procura na Bíblia o que a gente acredita para tentar justificar. Por isso que ele é um livro grosso. Porque, então, aquilo que eu quiser, eu justifico. E aí, onde que eu vou tentar buscar? Através do bom senso. Né? Através da razão, através do bom senso, a gente vai tentar ver aquilo que realmente tem sentido. Mas, Carlos, por exemplo, eu vejo na igreja evangélica, eu não estou falando da ortodoxa, eles aceitam mais o casamento gay hoje, eles estão aceitando, não está essa coisa... Então, sabe o que acontece, Ellen? Sabe o que acontece? Existem alguns movimentos que a gente não vai conseguir frear. E aí, alguns caras de vanguarda, alguns caras que já têm um pensamento mais lá na frente, eles vão fazer assim. Eu vou dar um exemplo bacana aqui. Eu tenho 4 filhos, 7 netos. Eu sei que você, acho que o Felipe também tem um netinho, não tem, Felipe? E outros aqui que não têm, vão ter daqui a pouco, e tem filhos e tudo. Você acha que se um filho meu chegasse para mim, ou uma filha, um filho, chegasse, pai, eu sou homossexual, você acha que eu ia perder meu filho por causa disso? Não. Você acha que eu ia virar as costas para meu filho por causa disso? Não. Entendeu? Sendo ela uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, entendeu? Não tem sentido isso. Então, existem algumas coisas que você começa a falar, olha, não adianta eu lutar contra, porque as pessoas hoje não vão mais esconder isso. E é um direito que elas têm de demonstrar o amor delas da maneira que elas acharem melhor. E não cabe a mim julgar. Então, quando você pega a igreja, ela fala, cara, se eu não mudar isso, eu vou perder muitos prosélitos, e eu vou ficar uma igreja anacrônica. Então, muitos já estão vendo essa realidade dentro da casa espírita. Um dia chegou um rapaz na entrevista e falou para mim assim, antes da gente conversar, eu queria saber o que vocês acham com relação aos homossexuais. Eu falei, cara, não tem nada para te dizer sobre isso. Isso é um problema teu.
entendeu? Deus, no nosso entendimento, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado Sim, se você uma pessoa que íntegro. fuma, o problema é dela, uma pessoa que bebe, o problema é Ninguém dela. está aqui Eu para te acho que a julgar. doutrina espírita, inclusive, é uma das que mais não explica, mas que é bem assim. Você entende muito Tolerante mais, com eu isso. acho. Só E que entende só muito que aí, mais. Ana, vão haver pessoas dentro da própria doutrina que vão condenar, que vão dizer assim, não, mas tem que ser um homem ou uma mulher. Então, não é a doutrina em si. As pessoas Eu que acho estão que lá a dentro... questão do homossexualismo, eu entendo isso, que ela pega na questão quando eles... a coisa da procriação, que é para a igreja, eu acho que é o mais confuso. Não o amor, porque o amor é puro, é genuíno, você ama qualquer pessoa, você ama um homem, uma mulher, um cachorro, qualquer coisa. Eu acho que é a questão da procriação, a questão de você procriar mesmo. Porque se todo Eu acho mundo que é fosse mais homossexual, acabava a humanidade. Sim, é a questão de Entendeu? assim, como você vai procriar? Você mas adota. aí não é essa a questão. A questão é a diversidade. Entendeu? Então, é a aceitação daquele que pensa de outra forma. Então, Mas tem gente no mundo para burro. Exatamente. Então, assim, porque Mas o cara vai aí falar assim, também se todo mundo começa... for, acaba. Mas não é todo mundo. Mas não é todo Não, mundo. Mas deixa eu também falar começa a ser uma coisa. coisa louca, porque aí você começa as suposições, aí o trans... Deixa o cara fazer o que ele quiser. Não são esses louco. caras que estão trazendo problema para a humanidade. Não. Quem está trazendo problema não é por causa disso que a gente tem problema. Entendeu? E aí... Uma coisa nada a ver agora, trocando de assunto, indo um pouco mais à evolução das religiões, assim, juntando isso, não sei se fazendo tipo uma conclusão. A gente viu o filme da Irmã Dulce, e a Irmã Dulce era super católica, né, lógico. Quando ela foi no terreiro buscar o filho dela adotivo, o terreiro, as pessoas se ajoelharam para ela na hora que ela chegou no terreiro, fazendo reverência a ela, pela pessoa que ela era, não pela religião dela. Assim. Isso. Respeitaram ela super bem. Isso é uma coisa que me emociona muito, porque me emociona, assim, me dá uma satisfação muito grande quando eu vejo esse tipo de coisa. E aí, quando eu vejo também aquele pastor Cláudio falando que ele foi no centro espírita para poder falar, levar a palavra dele, dentro do entendimento dele, que ele foi convidado, ele falou, por que não ir falar de Deus? Num outro lugar que as pessoas estão me chamando para falar. Acaba ficando uma miscigenação, acaba se misturando, assim, né? As pessoas convivem mais, tipo, a minha família é evangélica, que nem minha cunhada fala assim para mim, ela me aceita como cristã, e ela dá congregação, super, super fechados. Só que ela fala assim, você tem a estranha fé, mas ela me aceita como cristã. As pessoas estão mais flexíveis hoje em dia. Mas eu acho que é questão de evolução da pessoa. Por isso que eu não falei, é a qualquer pessoa. São as pessoas. A gente está saindo de um Por país... exemplo, as tias da minha mãe são Assembleia de Deus a vida inteira. Imagina, minha avó era Assembleia de Deus, a família da minha avó era Assembleia de Deus, mas elas sempre respeitaram a minha mãe, usar calça comprida, ser católica, sabe assim? Minha mãe gostava de festa, minha mãe fumava, elas iam e elas sempre respeitaram. Então, olha só, são pessoas que não tiveram estudo, estavam dentro daquela religião quadrada, porque é aquelas Assembleias de Deus de bairro, desse tamanhozinho, igreja, Sim. que fica gritando com a Bíblia, que o pastor é analfabeto, não sabe ler, mas decorou a Bíblia. E elas eram tolerantes com isso e entendiam. Então, é uma coisa de evolução mesmo da pessoa. Eu acho que é de pessoa para pessoa. É a pessoa ser evoluída. São as pessoas, não é a doutrina em si. Sim, sim. E não é a doutrina assim, mas hoje, com a mídia que a gente tem em relação ao YouTube, essas informações estão transitando mais para um lado para o outro, entendeu? Que nem eu queria falar a próxima aula, mas eu não tenho coragem. Eu fui ler sobre Cabala. Aí eu estava estudando Rosa Cruz. Eu estudei Rosa Cruz muito, muito tempo atrás. Aí fui rever Rosa Cruz. E aí eu não lembro qual que era o próximo. E assim, no fundo, as coisas é a mesma coisa. A gente está aqui discutindo algo que a gente está falando a mesma coisa praticamente, sabe? Assim, não sei. E por que essas aulas batem tanto nessas diferenças? Eu volto a dizer, porque quando eu sei como pensa um judeu, quando eu sei como pensa um islâmico, quando eu sei como pensa um católico, eu vou evitar esses pontos de contato.
Entendeu? Aliás, o ponto de atrito, eu vou dizer. Mas você já De viu como é atrito. bacana quando tem algum programa? Nunca mais eu vi isso, mas às vezes eu via. Que tinha um programa de TV, sei lá, de algum lugar, que tinha um protestante, um padre, um judeu, um representante de cada religião, tipo, discutindo ideias. É muito bacana isso, você vê isso aí. Eu já vi algumas vezes. O programa da Silvia Popovic. Sei lá, algum programa desse que eu já vi. E que eu achava bacana isso, que eles estavam em harmonia de ideias, e aí você passa isso para a população, para as pessoas que... Mas para a gente poder aprender a entender o diferente. E olha, esquece, quando você retornar aqui, quando a gente retornar aqui numa próxima existência, esse mundo vai estar completamente diferente. E se a gente não se acostumar, ou nessa mesmo, tá? Nessa mesmo, nos próximos anos aí. Então, se não se acostumar com a diversidade religiosa, com a diversidade de pensamentos, em aceitar o diferente. Então, olha que mundo que a gente está pegando. Você pega um mundo que há 130 anos o negro era escravizado. Entendeu? E hoje o negro ele está tomando o seu papel de protagonista. Você pega, por exemplo, há 30 anos, o cara que era homossexual, ele era marginalizado, era motivo de chacota. Hoje não, hoje o cara que é homossexual, não interessa se ele é homossexual, ele pode ser o que ele quiser, entendeu? Se você chegasse, por exemplo, num advogado, num médico, e o cara fosse homossexual, você não, parece que não dava nem credibilidade para esse cara. E hoje não, mas, hoje ninguém Carlos, quer saber. Mas então... eu vejo isso ainda com a religião espírita, a doutrina, religião espírita, infelizmente. Hoje eu não tenho vergonha nem receio de falar, mas eu já tive. Não porque eu tinha vergonha, eu sou espírita, eu sou menos que ela, não é isso, até porque eu tinha discernimento, que eu sei muito mais por conta de eu estudar. Mas eu tinha, não quero debate, não quero que me julgue, não quero que me olhe de... Hoje eu não tenho isso, eu estou nem aí. Por quê? Porque eu, como diz a Cristina, você é exemplo, e pronto. Se você é exemplo, você não está nem aí para o outro. Exemplo no sentido assim, o que você faz, o outro observa, você não tem que provar que sua doutrina é melhor que a outra. Mas ainda tem preconceito, entendeu? E vai ter, enquanto tiver gente no mundo... Inclusive de religiões afros. Muito mais que... Tem ainda o patamar, né? Tem os preconceitos, aí tem a espírita, aí tem a afro, que é mais ainda. E o espírita, né? Ele fala, olha, eu sou espírita, mas eu sou mesa branca, viu? Não sou eu sou kardecista. Eu sou kardecista, eu sou mesa branca, não sou nada... A gente mesmo fala que a gente não é macumbeiro. Quem lê a conclusão para a gente? Posso ler? Vamos lá, então. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as três grandes religiões de fé monoteísta. São fundadas na revelação histórica de um Deus único, registrada nos livros sagrados, a Bíblia para judeus e cristãos e o Corão para os muçulmanos. Essas três religiões alegam, de fato, uma origem comum, como adoradores do Deus de Abraão. Essa é uma opinião largamente espalhada, já que todos reclamam ser a posteridade de Abraão, os judeus e islâmicos segundo a carne e os cristãos espiritualmente. Nós temos como Deus o Deus de Abraão, e todos três adoramos, cada um a seu modo, naturalmente, o mesmo Deus. E esse mesmo Deus constitui, de alguma forma, nosso ponto de unidade e de mútuo entendimento. E isso nos convida para uma relação fraternal. Como o grande rabino Dr. Safran enfatizou, parafraseando o Salmo, como é bom ver os irmãos sentados juntos. Então, ele faz um resumo daquilo tudo que a gente estava dizendo. Né? Então, eu acho que foi a Ellen que disse que, no final, é tudo mais do mesmo. Né? Estamos todos falando a mesma coisa com palavras diferentes, com pensamentos diferentes, com pontos de vista diferentes, mas é importante, né? Então, quanto mais, eu não sei se vocês já notaram, quanto mais a gente vai conhecendo um pouquinho das outras religiões, mais vai ficando
né? Vai ficando cada vez mais fácil para eu entender. Olha, depois que eu estudei esse livro, eu parei de brigar com meus cunhados, parei de ficar brigando com No final, tudo é amor, né? tudo é amor. Você fala, não, tá certo. Agora eu entendi por que você pensa desse jeito e tá tudo tranquilo, tá tudo bem, entendeu? E a gente aceitar mesmo o pensamento. Eu tenho um primo que, um belo dia, ele chegou e falou que a gente nunca tinha parado para pensar nisso, eu pelo menos. Aí ele falou, eu estudando, eu lendo, e o que eu achei um ponto em comum em tudo? É o amor. Aí eu falei, é o amor. Ele falou assim, então vamos amar, vamos todo mundo amor. Eu falei, tudo é amor, né? Toda religião, a única coisa em comum que elas têm é o amor. Você está me fazendo lembrar Zezé de Camargo e Luciano, tanto que você está falando. É o amor. All we need is love. All we need is love. O Carlos hoje não está bem, não. Ó, hoje é sexta-feira, gente falando de amor. É para passar o final de semana, de semana amoroso, né? Falando em amor, eu vou pedir para esse casal amoroso aí fazer o encerramento. Ó. Agora a Ellie fez a abertura, então agora é o Felipe que faz o encerramento. O Felipe olhou para trás. Vamos agradecer o amor, né? Vamos agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, agradecer a nossos companheiros espirituais, nossos mentores, agradecer a Abraão, que começou essa história toda aqui do nosso lado aqui do mundo, e todos os espíritos que vieram contribuindo durante milhares de anos para a nossa evolução, que a gente tem crescido juntos, tem evoluindo juntos, vida após vida, buscando entender o que é esse amor de Deus. Obrigado, Carlos, e a todos os organizadores do nosso curso. Que todos tenham uma boa noite, com pensamento em Deus, tentando ser cada vez mais cristãos na filosofia em si, ensinada por Jesus, na moral de Jesus. Obrigado. Boa noite. Gente, boa noite a todos. Passou um pouquinho do horário, mas não foi culpa minha, hein? Vocês que ficaram falando muito aí, eu estava quietinho aqui, não foi culpa minha. Vai ter recesso em julho, não? Não, julho vão direto, não tem recesso. Bom final de semana, pessoal. Tá bom? Então, tchau. Até a próxima semana. Boa noite. Então. Boa noite. Tchau. Boa noite. Fique com Deus. Tá bom.